Que bom que você está aqui. A noite chegou. O dia, com tudo que trouxe, já passou. Deite-se com calma. Respire fundo, devagar. Se hoje foi pesado, você não precisa mais carregar sozinho agora. Pode pousar esse peso aqui, diante de Deus. Esta noite vamos rezar juntos o Salmo 123. Um salmo muito curto, mas muito honesto. É a oração de quem chega ao fim do dia com os olhos virados para o alto, cansado, mas ainda esperando. Que ele fale ao seu coração. O Salmo 123 faz parte de um grupo de salmos que os peregrinos de Israel cantavam enquanto subiam o caminho para Jerusalém. Eram chamados de cânticos dos degraus, cada salmo, um passo mais perto do templo. Mas este salmo em particular soa diferente dos outros. Não é de festa. É de quem chegou cansado. De quem, no meio da jornada, sentiu o peso do desprezo alheio e a dureza do mundo. E ainda assim, olha que belo, ainda assim esse alguém levanta os olhos para o alto. Há séculos a igreja reza este salmo nas completas, a oração do fim do dia. Porque toda noite há alguém que chegou até aqui exausto, um pouco ferido, precisando de misericórdia. Talvez você seja essa pessoa hoje. E o Senhor já está esperando o seu olhar. Agora, antes de escutar o salmo, coloque-se diante de Deus como você está. Não arrumado, não com as palavras certas. Apenas você. Escuta com o coração. Deixa cada palavra pousar. A ti levanto os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. Eis que, como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Compadece-te de nós, Senhor, compadece-te de nós, porquanto estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta do escárnio dos que vivem à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O salmo começa com um gesto muito simples: levantar os olhos. Não começa com uma oração elaborada. Não começa com uma lista de pedidos. Começa com um olhar. E isso diz muito sobre quem somos à noite. Chegamos ao fim do dia muitas vezes sem palavras. O cansaço fala mais alto que qualquer discurso. A gente não consegue nem organizar o que quer dizer a Deus, só sabe que precisa olhar para algum lugar que não seja o problema. E o salmista nos ensina: levanta os olhos para cima. Para aquele que está entronizado nos céus. Esta noite, talvez sua oração seja só isso, um olhar. Um silêncio virado na direção de Deus. E sabe o que? Isso já é oração. Já é fé. Já é o suficiente para que ele se incline em sua direção. Não é preciso mais do que um olhar honesto para começar. O Salmo usa uma imagem que pode parecer estranha para nós hoje, a do servo que não tira os olhos da mão do seu senhor. Mas pense bem no que essa imagem guarda. O servo não fica olhando para o problema. Não fica olhando para o próprio medo. Fica atento à mão de quem pode agir, de quem tem o poder de mudar a situação. É uma imagem de humildade, sim. Mas também de confiança radical. Quanto tempo do seu dia você passou com os olhos no problema, na conta que vence, na saúde que preocupa, na palavra que dói, no filho que não dá notícias? É humano. É honesto. Mas o Salmo nos convida a uma conversão do olhar. Antes de fechar os olhos esta noite, praticamos isso juntos. Tiramos o olhar do que nos oprime e fixamos na mão de Deus.
Aquela mão que sustentou o mundo, que guiou Israel no deserto, que acolheu os pobres de todos os séculos. Essa mão ainda está estendida sobre você. A parte mais tocante do salmo é quando ele expõe a ferida: estamos fartos de desprezo. Essa palavra, desprezo, é pesada. É a sensação de não ser levado a sério, de falar e não ser ouvido, de se esforçar e não ser reconhecido, de ser tratado como se não importasse. Talvez você carregue algo assim hoje. Uma humilhação no trabalho, uma indiferença em casa, um silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. O salmista não esconde essa ferida, ele a traz para dentro da oração. E é exatamente aí que a misericórdia de Deus entra. Porque Deus não despreza. Nunca. Ele vê o que os homens ignoram. Ele conhece o nome de quem o mundo esqueceu. Como Maria, que guardou no coração as coisas que o mundo não entendia, você pode guardar a sua dor e entregá-la ao Pai esta noite. Ele se compadece. Essa é a promessa mais firme do Salmo: ele se compadece de nós. Pai de bondade, chegamos até ti esta noite com os olhos levantados, cansados, mas ainda esperando. Carregamos dias que pesaram, palavras que machucaram, silêncios que deram dor, momentos em que nos sentimos pequenos diante do mundo. E ainda assim levantamos os olhos para ti. Porque é em ti que está o nosso socorro. Compadece-te de nós, Senhor. De cada um que ouve esta oração esta noite. De cada coração ferido, de cada sono que não vem fácil, de cada família que precisa da tua mão. Guarda-nos nesta noite sob o teu olhar misericordioso. Que quando amanhecer, encontremos em ti a força que não encontramos em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Descanse em paz esta noite. O Senhor ouviu o seu olhar, mesmo quando você não tinha palavras. Amanhã há um novo salmo esperando por você aqui. Se o Salmo 123 tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Toda noite tem uma oração nova, para que você nunca vá dormir sem erguer os olhos uma vez para o alto. Boa noite.